Fala moçada, começando mais um vídeo, sem cenário arrumado, somente o ambiente normal nosso aí da correria de cada dia. Eu pontuei pontos que de fato eu considero importantes e eu começo trazendo o primeiro deles, que é suportar a dor é preciso, mas nem todas elas. Ah, Adley, como assim suportar a dor é preciso, mas nem todas elas? Eu elenquei isso em pontos para ficar mais fácil pra gente poder dialogar em relação a isso, que a vida ela sempre te dá escolhas, seja elas escolhas fáceis, seja elas escolhas difíceis. Isso não vai mudar, vai ser o tempo inteiro isso, né? A gente que escolhe quais tomadas de decisão vão ser decididas naquele determinado momento. Então é extremamente importante tomar as decisões assertivas. Por mais que ela aparentemente seja difícil, é nesse exato momento que você vai conseguir de fato ter um avanço psicológico, um avanço físico, um avanço mental, para que você se coloque à frente de determinadas pessoas, o que não necessariamente é uma competição, mas é somente um fato, né? É por isso que você não consegue conseguir os seus objetivos e é por isso que você está sempre atrás das pessoas, porque você não se compromete a fazer o que tem que ser feito. Então é exatamente esse ponto. Elenquei aqui um terceiro ponto, que é as escolhas que você decidir vão te guiar para onde o seu talento, desejo ou vontade seja controlado. Você escolhe às vezes o conforto e isso é extremamente compreensível. É extremamente compreensível porque é o que todos nós optamos no momento mais difícil. É sempre o conforto, é sempre ali estar num ambiente favorável pra gente. A gente esquece que nesses momentos e nesses locais a gente não cresce, a gente não se molda, a gente continua na mesmice, continua ali batendo sempre na mesma tecla, sempre no mesmo ponto e não progride em nada. Então não tem avanço nisso, não tem benefício, não tem vantagem nenhuma a zona de conforto. Mas mesmo assim você continua nela, porque você é fraco. E um terceiro ponto que eu já até me perdi, esse controle, se bem feito por você, ele tem condições de te colocar à frente. Mas a partir do momento que você se questiona em relação ao controle, você coloca os seus desejos, os seus objetivos, as suas metas na mão de outra pessoa para que ela decida em qual momento e se de fato isso vai acontecer. O que é extremamente absurdo, porque a vida ela passa muito rápido. E quando você deposita os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas na mão de alguém, pode ser que isso não aconteça. Pode ser que você não colha os resultados dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque você depositou isso na mão de alguém. E pode ser que esse alguém não ligue para o seu sonho, não ligue para o seu objetivo, porque a vida ela é assim, a vida ela é dura. Você precisa continuar fazendo as coisas que você não gosta, você precisa continuar fazendo aquilo que muitas das vezes parece que não vai ter benefício, que vai machucar e que vai doer, mas assim é a vida. Então você tem que continuar trabalhando para que os resultados eles aconteçam. E quarto ponto, ou quinto, me perdi de novo, mas a partir do próximo seguiremos. As pessoas as pessoas não te respeitam, elas te maltratam, elas pisam em você, elas não te dão autonomia, elas simplesmente escolhem fazer o que elas querem no momento que elas querem, porque elas têm poder sobre isso. E isso, cara, é um problema sério, porque você deposita todas as suas expectativas em cima das ações das pessoas, e as pessoas só estão preocupadas com o seu próprio ego, o seu próprio interior. Então você não colhe benefício algum. Então você precisa colocar na ponta do lápis, anotar na sua agenda, anotar isso em qualquer lugar que for, para que você saia desse local, para que você consiga mudar a sua forma de pensar, para que você não seja refém. Você não consegue as suas coisas porque você não corre atrás dos seus objetivos, você não luta, você não se entrega verdadeiramente para aquilo. E isso vai te consumindo porque você sabe que você tem potencial para aquilo, que você tem qualidades para poder exercer aquilo ao qual você está almejando, e você se pergunta como você vai chegar em determinado local, sendo que aquelas pessoas que estão ao seu redor não têm pretensão nenhuma de galgar objetivos similares ao seu. Então a culpa é extremamente sua por estar onde você está. Não terceirize a culpa, não terceirize os problemas, as situações no colo das pessoas. Coloque isso nos seus ombros, coloque esse fardo sobre você e carregue ele. Se você não está gostando, se você está insatisfeito, pegue a sua cruz, carregue ela e continue trabalhando. É assim que funciona a vida. Nada nessa vida é de forma gratuita. Nada, tirando a dádiva que é a vida que o Senhor nos deu. Nada além disso é gratuito. Tudo você precisa trabalhar, tudo você precisa preservar e cuidar. E correr muito atrás para que ninguém ou qualquer situação venha tirar a sua paz ou aquela situação que você quer. Mas a culpa ela é completamente sua, porque você está na inércia por uma falta de responsabilidade com seus sonhos, objetivos e principalmente da falta de responsabilidade com as pessoas que você ama. A culpa é extremamente sua, é somente sua em relação a isso. Eu falei que lembraria o próximo ponto, que foi o ponto 6. Você muitas das vezes é feio, você é
gordo, você não se dedica verdadeiramente, porque a culpa é extremamente sua. A sua alimentação ruim é extremamente sua responsabilidade. E você em nenhum momento se preocupou em se atentar em relação a isso. Então, hoje, se você não tem um aspecto físico legal, a culpa é sua. Se você não come direito, não é porque a situação ela tá desfavorável para você, é porque você não priorizou as coisas que deveria priorizar no momento correto. Para de se vitimizar em relação às coisas e continua trabalhando, continua fazendo, né? Continua se dedicando verdadeiramente. Isso não é uma frase, não é um conselho de uma pessoa que tá num lugar muito acima de ninguém. Pelo contrário, é de uma pessoa que vive a realidade comum. O mundo ele continua batendo, o mundo ele continua sendo ruim, as pessoas continuam priorizando as suas próprias vontades acima do bem do próximo. Então você precisa arcar com as suas responsabilidades para que o seu desejo, a sua família não fique na responsabilidade de outras pessoas. Isso é culpa extremamente sua. Esse vídeo, ele foi trazido de uma forma onde vocês já escutaram várias vezes que a palavra culpa, ela é retratada por diversas vezes, porque a culpa, o reconhecimento do problema é a primeira possibilidade que você tem de mudança. Então, se você não prioriza essa mudança, se você não se dedica verdadeiramente, você vai continuar vivendo uma vida hipócrita. Então, o primeiro ponto é reconhecer isso, é tratar, continuar categorizando os problemas e resolvendo os problemas, não terceirizando isso. Então, continue pensando nisso, que o seu físico, a sua mente, o seu trabalho, os seus objetivos, tudo aquilo que você almeja, o seu carro, qualquer outra coisa que seja, você só não conseguiu porque a culpa é sua. E sabe qual que é mais engraçado de tudo isso? Eu não tô num cenário onde a iluminação é uma das melhores. Eu tenho até uma lapelazinha aqui, que foi uma das minhas poucas aquisições recentes, para poder me ajudar a gravar esses vídeos. Mas, cara, o momento ideal ele não existe. Você precisa fazer o que tem que ser feito, agir no momento que precisa ser, ter, né, a sua ação e, cara, continuar trabalhando. Não existe pausa até que você consiga aquele seu objetivo. E não é fácil, e não vai ficar fácil. Vai continuar sendo difícil. Mas, de todas as coisas que a gente trabalhou até o presente momento, todas essas coisas são ruins. A sua falta de compromisso ela é ruim. Você não pode viver só pelo final de semana, não pode, não dá certo, cara. Mas você também não pode ficar só indignado com as coisas e não correr atrás de melhoria. Não adianta só terceirizar a culpa, é como eu falei, não adianta. Hoje é quarta-feira. Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Chega no sábado e domingo, você não faz nada. Você não busca um exercício físico, você não busca aprender, você não lê a Bíblia, cara, você não estuda, você não faz nada. Você só desperdiça o seu tempo, e o tempo ele passa muito rápido. E as pessoas vão continuar te julgando, vão continuar falando de você, vão continuar não te respeitando porque você não se respeita. Então, moçada, esses pontos que eu anotei foi tudo no meu horário de almoço. Não tem momento. Eu tenho o mesmo tempo que todo mundo. Aquela questão de todos temos as 24 horas iguais, eu sei que é relativo. Mas qual é a sua prioridade? O que você tem feito nos seus momentos onde 10, 20 minutos poderiam te colocar à frente da sua versão anterior? Você não fez nada, você continua sendo fraco. Adley, você tá falando isso pra quem? Pra mim? Você tá falando pra quem? Pra alguém que eu conheço? Não. É só um relato meu. É só um espelho. O que é mais bizarro. Porque pra chegar e compartilhar isso, a culpa é exatamente minha. Então, o primeiro ponto é identificar esses pontos, é trabalhar esses pontos, não se justificar, é você pegar e fazer. Então, se você continua todos os dias acordando, fazendo coisas que você não gosta, dedicando a sua vida para algo que você não quer, vivendo a sua vida como se não houvesse amanhã, a culpa é sua, a culpa é minha. Esse é um relato meu, mas eu quero que vocês reflitam em relação a isso, porque o meu objetivo, ele não precisa de desculpas, ele não precisa de plateia, ele precisa só de mim. Então, você não precisa esperar o melhor cenário, o melhor contexto, o apoio das pessoas. Muitas vezes as pessoas só vão acreditar em você depois que você acreditar em você. Você não pega e faz algo para que as outras pessoas acreditem em você. Você só simplesmente fica se questionando por que a pessoa conseguiu fazer determinada coisa e eu não. Você não se dedicou verdadeiramente para aquilo. Você não se dedicou verdadeiramente mesmo. Você não tem dedicado seu tempo a isso. Isso tem que ser uma autocrítica. Isso tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Não é por luxo, não é por ganância, somente por uma questão de que a sua família, as pessoas que você ama, elas precisam que você pare de se justificar e você faça o que tem que ser feito. Independente de em qual momento você vai colher esses frutos. Faça o que tem que ser feito e o colateral você vê depois. Colateral no bom sentido. Você vê depois. Somente faça o que tem que ser feito. Essa é a pegada. Todas essas coisas que a gente faz durante a nossa vida, a gente não sabe se vai ter resultado depois. Mas a gente só vai saber se fizer. Então tem que dar o gás em relação a isso. Tem que continuar batalhando e buscando em relação a isso. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas não vão ser pessoas que vão te potencializar. Mas, cara, você tem pessoas que gostam de você e você tem pessoas que você ama. As vivências de vocês, se caso vocês quiserem compartilhar, cara, comenta aqui embaixo. Compartilhe com as pessoas que vocês acham que esse conteúdo vai agregar, querem algo diferente. Então eu finalizo esse meu vídeo agradecendo aí a todas as pessoas que ficaram até o final. Nosso clã aí venha crescer cada vez mais. Um abraço, senhores e senhoras.